Antes de tudo, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Não deixa para depois, senão você esquece. Nos siga lá no Instagram, @Mentoria Mulheres em Movimento. E hoje eu estou aqui para conversar com a Dani, que ela é uma baiana, e ela vai compartilhar a história dela com a gente. Uma história de amor, de como ela veio para cá. Então, Dani, antes de tudo, se apresenta um pouquinho, fala um pouco sobre você. Olá, meu nome é Anne Daniele, mais conhecida como Dani. Eu tenho 31 anos, sou casada com o Jairo há 12 anos, tenho 2 filhos, a Sophie, que tem 7 anos, e o Henry, que tem 3 anos. No momento, não tenho a vida profissional ativa, eu optei por abdicar da vida profissional para cuidar dos meus filhos, do meu lar. É, mas não se engane, porque ela trabalha muito, tá? Inclusive, ela é marmiteira para quantas pessoas, geralmente? A gente vai revezando com uma amiga, mas umas 5 marmitas diariamente. Hum. E me fala um pouco como é que foi, assim, o processo de vocês se conhecerem, né? Porque eu convidei a Dani, ela tem a história dela de contar um pouquinho de como foi o processo da aquisição do green card pro casamento. Então a gente queria conhecer primeiro a sua história de vocês, do casal. Como que vocês se conheceram? Inclusive tem uma história bem legal sobre uma Ferrari, uma Ai, meu BMW, não Deus, lá sei. vamos nós de novo com essa história. Então, era uma vez. Não, a gente se conhecer, a minha família e a família do Jairo sempre foram próximas, porém eu nunca tinha tido contato com ele. Mas, quando os meus pais eram líderes de jovens na nossa Uhum, igreja, eles convidaram o Jairo para ser o preleitor do culto dos jovens. E aí a irmã dele fez a ponte. A irmã dele era amiga da minha mãe, é ainda. Amiga da minha mãe, e ela fez a ponte de levá-lo até lá, e enfim. Foi o primeiro contato que eu tive com o Jairo. Creio que no mesmo ano ele foi ser padrinho do casamento de uma das irmãs dele. E aí foi quando a uhum. gente realmente teve a troca de conversa e tudo mais. E no ano seguinte a gente continuou conversando e foi se conhecendo e tivemos o namoro e o noivado à distância. E aí Uhum. veio o casamento. Foi quanto tempo esse namoro e noivado à distância? Nós começamos a namorar em 2009, Uhum. é, agosto de 2009, e nos casamos em dezembro de 2012. Uhum. E ele conseguia vir te ver lá no Brasil? Sim, a cada um ano, digamos assim. Teve uma época, a cada um ano, mais ou menos, mas teve uma época que acontecia com 6 meses depois, mas basicamente era cada um ano ele ia e passava 20, 30 dias de férias lá. E a gente conseguia ter o contato mais próximo, né, do que Uhum. só por telefone, por rede social. Você lembra naquela época, assim, antes de você se mudar, quais eram os pensamentos? O que que você imaginava de morar nos Estados Unidos? Você se preparou de alguma forma para vir morar aqui? Como é que foi? Eu acho que falar que se preparar é meio difícil, porque a gente só tem noção quando vive mesmo, né. O Uhum. Jairo, ele nunca pintou o faz de conta, o conto encantado. Ele sempre Uhum. falou da realidade, mais ou menos, de como era a vida aqui, questão do trabalho, que era mais exigente, né, mas existe aquele choque de realidade quando a gente chega. Aham, com certeza. Sim. O choque, quando vem, ele é bem intenso. Para algumas pessoas não tanto, para outras mais, para outras menos. Como é que foi para ti? Eu acho que para as pessoas que não têm tanto susto, talvez quem já conseguiu vir aqui, previamente, né, e conhecer um pouco, vem a passeio, eu acho que toma menos susto, né, porque aí você vai trocando histórias com outras pessoas e vai se situando de como que é a vida. Uhum. Eu nunca tinha vindo aqui, eu vim depois de casada, e aí rolou um tempo de adaptação. Eu acho que para o imigrante é uma constante adaptação, né, do que você deixou para trás e para Sim, o se inserir numa nova cultura, né. sim. Eu sofri bastante pouco ao mesmo tempo, porque no começo eu me encantei, né? Eu acho que
no seu caso, talvez um desafio maior, porque você também tinha que se adaptar à vida de casada, Sim. né? Que são duas adaptações juntas e duas adaptações difíceis. Uhum. Então, quando vim pra cá, já estava com o casamento consolidado, não foi tão complicado nessa parte, né? Mas sim da adaptação. Nesse processo, quando você imaginava a vida aqui e o green card, né? Eu acho que muitas pessoas fazem confusão de que é um processo simples, rápido. E nem sempre é assim, ou talvez eu arriscaria dizer que na maioria das vezes é um processo bem longo. Sim. Me conta um pouco da tua experiência, como é que foi o processo de vocês? Então, eu não tinha visto, como eu falei, eu nunca tinha Uhum, vindo aqui nos Estados Unidos, então uhum, não tinha visto de turista. E quando a gente começou a conversar sobre o casamento, a gente cogitou de fazer o pedido do visto de noiva, né? uhum. Que é muito comum, até tem série, né? Programa, Sim. reality show, tal, sobre isso. Mas quando a gente buscou o advogado, a resposta de um advogado, né? Uhum, Randy, para saber legalmente o que seria mais viável pra gente. Ele falou que não era tão legal o visto de noivo, que já era melhor aplicar já depois do casamento, documentação final, né? Que seria uhum, via casamento. uhum. E foi assim que a gente optou por fazer. Nos casamos em dezembro. Tivemos ali um curto período de lua de mel. Ele passou mais uns 20 e poucos dias no Brasil depois do casamento. E depois, assim que ele chegou, ele já trouxe algumas documentações minhas e já foi com o advogado, né, para dar entrada no processo. E aí vem o choque da realidade, a questão do parecer ser fácil, porque quando Sim. você fala, a Uhum. gente não tem noção do tempo. E existe muito da questão da imigração, é que você tem o data só de entrada. Eles não lhe dão prévia de quanto tempo pode durar e tudo Sim. mais. Então, quando o Jairo me ligou com a resposta do advogado falando que poderia durar até um ano, pra mim ali já foi o ápice, já E aí foi. você já estava casada nessa época que você. Sim, sim. E lá e ele aqui. Sim. Uhum. E aí que poderia até durar um ano. Eu lembro que eu chorei muito. Nossa, minha mãe nem sabia. Eu tava no telefone. Minha Uhum. mãe entrou no quarto, eu chorando. Ela começou a desesperar, achando que uma coisa de muito ruim tinha acontecido, o que não era também bom, né? Uhum. Que seria uma coisa dolorosa. A espera. A espera de algo incerto, né? Aquilo que Sim. acho que tudo que foge do nosso controle, das nossas mãos, a gente sente aquela insegurança, aquele temor, né? Uhum. Hum. E é isso que eu digo sempre, né? Vocês me ouvem falar aqui que nenhuma experiência é individual. Eu acho que a espera, pra mim, também é bem complicada. A gente sempre imagina que o processo vai ser tranquilo, que vai dar tudo certo, né? A gente vem cheia de otimismo, cheia de felicidade, aí vai tendo os percalços no caminho, né? E todas as pessoas que eu já conversei sobre isso, sobre esse processo do Green Card, é exatamente a documentação, né? Algumas parece que assim, você chega e já ganha um Green Card, não é bem assim. É um Não. longo caminho até lá. Então, se você tá nessa espera também, não se preocupa, você não tá sozinha. Hum. Eu acho que isso é bem, bem difícil mesmo de lidar. Sim, sim. E aí essa espera exigiu muita paciência, Uhum, porque é isso, o lidar com o incerto e andar no escuro. Você sabe que você fez o processo, mas você não sabe quanto que vai durar, quanta resposta. E quando tinha resposta, quando tinha e-mails, o coração acelerava, você abria o e-mail ou atendia o telefone, no caso do Jairo, do advogado, uhum, achando assim, nossa, agora vai vir uma resposta. E aí era, pede mais documento, pede mais prova de não sei o quê, enfim. E aí isso se perdurou por o processo total durou 1 ano e 6 meses. uhum, Eu lá no Brasil e o Jairo aqui. Nesse período ele foi 1 ano depois, de novo. uhum. Passou 15 dias, eu acho, de férias e foi umas férias forçadas, que na verdade não tinha. E aí voltou. Porque a gente sempre, assim, na espera do tipo, é agora, não é? É agora, não é? E foi assim, 1 ano e meio de absoluto silêncio. As únicas mensagens que tinham
de trocas, era questão de pedido de documentação. Aí também quando desenrolou quando deu 1 ano e meio, foi quando a gente recebeu já o e-mail falando da aprovação do documento, Uhum. e com a data já marcada de entrevista, porque a minha entrevista também foi feita lá no Brasil. Ah, entendi. Porque tudo que passa no processo de documentação aqui, as pessoas conseguem ter a vida aqui, vão seguindo a vida, apesar das Uhum. incertezas, vão vivendo a vida. Uhum. Eu estava num lado do mundo e o Jairo do outro lado. Uhum. E aí, tipo, o Jairo tinha que fazer, a vida dele aqui continuava, e a minha, enquanto lá, eu me sentia meio que parada, assim. Parecia um limbo, né? Como se você estivesse em lugar nenhum. Infinito, porque tudo Uhum. que você pensa em fazer, você pensa, mas e se amanhã me ligarem? E se, sei lá, daqui a 1 mês, daqui 3 meses? Tipo, eu lembro que tinha amigas minhas que fizeram cursos profissionalizantes, e eu pensava assim, cara, eu pensava, é um curso de 1 ano, 2 anos, e eu pensava, ai, será que é viável eu entrar? Será que é viável eu fazer? E aí ficava sempre nessa indagação e me sentia meio que parada no tempo mesmo, assim, de o que fazer e o que eu não fazer, né? A única coisa que eu permaneci fazendo foi um curso de inglês que eu já estava previamente Uhum. antes do casamento, e aí o 1 ano e meio que eu passei lá, eu continuei, né. Querendo ou não, foi uma preparação, né? Você já Sim, sim. emergir na língua, isso é muito importante, né? A gente falou isso no episódio 2 com a professora Letícia, o quanto a gente precisa falar o inglês, então eu incentivo você sempre, né, a procurar, a falar o inglês. E de uma certa forma era um jeito de se preparar, né? Sim, sim. Em modos, assim, era a solução, digamos assim, Sim. do que eu poderia fazer no momento, né. Você acha que essa espera foi o aspecto emocional mais difícil nesse momento? Ou teve outras coisas assim que, dessa distância, desse relacionamento, esse 1 ano e 6 meses que foi pior? É, porque, assim, quando a gente casa, a gente idealiza algo, né. Ah, Capaz. falam que quem casa quer casa, né, quer Sim. seu canto para se chamar de Uhum. seu, né, quer dividir a nova história, né, os novos capítulos e continuar conhecendo a pessoa. E eu e o Jair, nós tivemos que moldar isso para trabalhar, não deixar de nos conhecer e gerar uma certa intimidade e vínculo no casamento, mas à distância. Então, Uhum. olhando os fatores, obviamente que foi difícil, foi doído para ambas as partes, né, estando longe, talvez no caso dele mais, por estar aqui longe de família e que tinha casado, mas também estava longe, mas Uhum. lá eu também sofria, mas assim, a gente conseguiu gerar um mecanismo de comunicação, o que isso a longo prazo para o nosso casamento foi maravilhoso, porque aí obrigou a gente a exercer um diálogo e a gente começar a se entender antes mesmo de se ver, Sim. né, então, Uhum. Foi um curso à distância de na comunicação. raça. Porque é mais complicado, né? Porque quando você não tá vendo a pessoa, você tá só por telefone. Naquela época já tinha a chamada de vídeo, não, né? Que isso, Thalita? Não tô entendendo. A gente se comunicava pelo MSN. MSN. Somos Ai, jovens, somos tinha jovens. 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 Tinha câmera, mas era mais chamada. Acabava que, tipo, Jairo me ligava de a caminho do trabalho, resolvendo alguma Uhum, coisa na rua, e uhum. aí a gente se comunicava assim. Quando a gente começou a se comunicar, na minha casa não tinha telefone fixo, mas tinha um orelhão que era na frente da casa, e foi lá que começou Só. tudo. E aí pode haver essa dificuldade de comunicação, porque nem sempre ele consegue, quando tá no telefone, uma ligação, você perceber o completo, né? Às vezes pode ter erros na comunicação, né? Sim, De sim. entender, às vezes, errado, uma De coisa que não quis dizer. explicar e aí você vai começando a decifrar a pessoa, assim, pelo tom de voz, Sim. né, Uhum. o ênfase das palavras, né, até a demora do responder, você começa a pensar. E aí você tem que ir fazendo dançando conforme a música, né, e lidando, fazendo do limão a limonada e tendo jogo de cintura para passar pelo processo
sem tanta dor, né? Ressignificando. Você acha que você sofreu algum tipo de julgamento da sua família ou das pessoas que estavam aqui, ou até seu mesmo durante esse processo? Como é que foi? Olha, eu não vou dizer, não vou trazer para o meu eu pessoal a questão do julgamento daqui. Eu sei que tinham conversas, não só ao meu respeito, mas existe um mau estigma aqui no meio da nossa comunidade, da Uhum, questão da mudança de comportamento e mentalidade da mulher que vem do Brasil e quando chega aqui, né? Ou por vislumbre, ou por chateação, enfim. Então, existia esses burburinhos, mas como não era parte da minha realidade, então não era o que me afetava. O que me afetava eram as indagações daqueles que não conheciam o processo e uhum. julgavam por não ver o resultado. Por exemplo, eu entendo as pessoas me veram casando e 1 ano e meio eu ainda estar na cidade, morando com a minha mãe. É um monte de ponto de interrogação, né? Tipo, pessoas que vieram falar pra mim: "Ah, eu acho que você não vai mais". E eu falava: "Que Uau! isso? Não, eu vou sim". Hum, A gente que acredita mete um: "Tá repreendido, eu vou sim, vou sim". Mas é difícil você explicar pra uma pessoa que não tem e eu, no meu caso, ainda mais, eu sou do interior da Bahia. Então, assim, explicar pra uma pessoa leiga a questão de uma documentação e da burocracia que é de um outro país liberar uma documentação, assim, é muita história. Então, assim, às vezes a gente ia tentando explicar e tudo mais, mas tinha coisas que não valia a pena uhum. se prolongar, sabe, na explicação. E isso é uma aprendizagem que todo imigrante deve aprender, porque isso não termina quando você se muda, Ai, não. né? Essas palavras malditas atravessadas, né? Uhum. Malditas no sentido de malditas mesmo, né? Sim. De não serem bem pensadas por quem fala, atrapalha muitas vezes até o processo de adaptação, né? Uhum. Ah, tá fazendo aí, não tá fazendo nada, não tá trabalhando, nossa, Uhum. que perca de tempo, Uhum. né? Tá aí e ainda nem enriqueceu. Muito. E no meu caso, tipo, eu não trabalho fora, Uhum, né. Então, quando eu retorno ao Brasil e tenho, sei lá, algum apontamento, alguma coisa que pergunta, né, área profissional. Não, eu sou do lar. Nossa, mas me olham assim fuzilando. Como assim você mora lá e você é do lar? Que tipo de coisa é esse e tudo mais? E é o estigma, uhum, né, não tem muito como você fazer com que o outro pense como você ou de acordo com a sua realidade, porque tem coisas que acho que só a frase clichê, mas só quem vive e que passou que sabe qual o protocolo sim, e quais as coisas que você está disponível a lidar com a situação, né, uhum, que você opta pra vida. Tipo, a questão de eu ter escolhido ficar em casa, isso foi uma concordância entre eu e meu marido, os prós e os contras que eram pra nossa realidade. uhum, Jamais eu me colocarei no lugar de julgar a pessoa que precisou sair, né, uhum, uhum, exatamente por precisar. Então aquilo que é maleável pra mim, às vezes para o outro não é. E tá tudo bem, cada um com a sua história. Tá tudo uhum. certo. E esse é clichê, mas é muito real, né? Por isso que às vezes algumas pessoas que me procuram, por exemplo, falam, eu falo e ninguém me entende. E Uhum, de fato, talvez para você que já está com documento, talvez você se esqueceu, mas a espera ela é muito dolorida, né? Esse julgamento ele é ruim. No começo ele uhum, pode fazer você questionar a sua escolha, né? uhum. Você teve momentos assim que claro, eu nunca tive, que você pensou, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu devia estar aqui? É, assim, o mindset, a cabeça da gente já vem muito formulada, né. É igual quando você faz a assinatura para o seu casamento, não existe "e se der errado", é o mesmo pensamento que eu vim, não tem o "se der errado".
né? É até que a morte os separe. Então eu só saio daqui se for nessa questão. O Jairo brinca comigo. E se eu morrer um dia? Eu falei, vou me embora. Mas não sei, isso é uma conversa assim. Existe também a questão do hoje, da realidade do hoje, né? Eu já vim com o pensamento de é a terra que ele escolheu viver e estou indo lá para acompanhá-lo, para viver a Uhum. realidade dele. E aí vem outras questões, né? A gente vem desbravar, ganhar espaço no espaço que já é do outro, né? Uhum. Você vem ressignificar agora a sua história, vem, né, ganhar reconhecimento, enfim. E esse julgamento sobre as mulheres que você comentou é muito real, né? Porque se você fica em casa, você é julgada. Mas se você trabalha, você também é julgada. Se você bota o filho na creche, você é julgado. Se você não bota. Então, na verdade, resumindo, é bem isso que você falou. É o que cabe para tua realidade e vocês, como Uhum, família, decidiram que é o melhor. sim. Né? Então, você, mulher, não se sinta pressionada, né? Os podcasts é pra gente se inspirar em histórias. E que tá tudo bem se você decidiu e você pode ficar em casa. Que tá tudo bem também se você decidiu trabalhar, ter uma profissão, né? E isso não. O nosso valor como mulher não tá nisso, não tá na profissão. Não tá no que a gente faz, mas sim quem a gente é. Porque, como eu falei, trabalhar em casa é um grande trabalho, né? E é o mais Uhum, importante, são a herança, né, que vai ficar. uhum. E às vezes é uma questão só de tempo também, né? Uhum. Não quer dizer que ela. As pessoas me perguntam, Dani, você tem vontade de voltar a estudar? Tem vontade de trabalhar? E eu falo, gente, eu tenho. Isso é uma fase. É aquilo que Uhum. eu optei fazer por essa fase Sim. e, né? E não tem, e eu tenho certeza que mais na frente eu vou olhar pra trás e não vou me arrepender, porque foi algo que decidimos para o bem da família, da nossa família, né, da nossa casa. Então, assim, quando chegar o tempo determinado, que há Uhum. tempo para todas as coisas, Uhum. eu po né, vou voltar a estudar ou voltar a trabalhar, que seja, né, o que está preparado para mim lá na frente, a gente vai e faz. E tenho muita vontade, e tenho experiências de pessoas próximas a mim, que passaram por essa fase. E que eu vi, Uhum. tipo assim, não é o fim ali, né. Vai passar, você vai ter tempo pra você, vai ter tempo pra escolher optar estudar, voltar a trabalhar. Minha mãe foi assim, depois de 4 filhos, ela Uhum. voltou a estudar, ela voltou a trabalhar. Então assim, e tem sua vida profissional hoje, então é só uma fase. E até mais madura, mais consciente do que realmente gosta, do que não gosta, Sim. né? Porque nem sempre quando você escolhe lá com 17, 18 anos, e a gente já vê nas pesquisas, né, que os jovens mudam agora 4, 5 vezes a profissão, Uhum, justamente por não ter essa maturidade, o entendimento de ter experimentado, né, de uhum, ter vivido mesmo, de saber, poxa, isso eu gosto, isso eu não gosto. Então, realmente é um tempo, né? E eu sempre digo, os filhos, eles vão precisar da gente, sei lá, 12 anos. Depois dos 12 já começa cada vez mais independente, né? uhum. E é um tempo curto, né? É. Que a gente precisa ter esse planejamento, né? Uhum, De perceber o que eu quero para o futuro e ir se organizando com relação a isso, uhum. né? Nessa fase, né, que você muda pra cá, você vem, teve momentos assim que a saudade apertou? Se sim, como é que você lidou com isso? Como é que foi pra você? Eu acho que enquanto imigrante, você vai ter saudade dos seus e da sua terra para sempre, né. A gente sempre convive com o saudosismo do que ficou, né. Obviamente que no primeiro ano, eu acho que é o ápice, é o ápice do sofrimento. Mas Uhum, assim, acho que as datas mais comemorativas, eu sou de uma família muito, tipo, somos em 4 uhum, filhos. Aí tinha meu pai e minha mãe, meu pai faleceu, mas mesmo assim minha avó veio morar com a gente. Então, vai uma casa de 6 pessoas, sempre cheia, né, lotada. E aí vem para o mundo, pra viver a realidade até então do Jairo, mais sozinho, e às vezes eu chegava do trabalho, ele não. Então uhum, assim, viver na solitude acho que pra mim foi desafiador.
E as datas comemorativas. O primeiro Natal aqui eu lembro de bastante tristeza. Sim. Ai, o primeiro ano novo. Ai, o meu primeiro ano aqui fez um frio. Mas fez um frio. Foi muito frio. E eu lembro de ir pra igreja, a gente passou a virada lá. Mas aquela euforia, aquele calor, sabe? Não só calor de clima, mas calor humano, calor de vibração, de celebração, de virada de ano. Não tinha, tipo, aqui não é da cultura americana, né? Uhum. O Natal ainda é mais forte aqui, mas o Ano Novo nem tanto. Principalmente aqui em Massachusetts, que é mais frio, né? Terminou, faz ali uma janta, uma celebração, e cada um vai pra sua casa. Eu, 1 hora da manhã, assim, meu Deus, minha família tá tudo lá festejando. Fazendo Ai, eu churrasco, indo né? dormir. Ai, Ai, o mas... Natal, eu confesso que é o mais difícil pra mim. Hum. Porque a gente morava na praia e aí a minha família vinha pra minha casa, eu que assava o frango, amava. Aí agora chega aqui, tava chovendo, dia 24. Não tinha neve, não tinha nada. Tava só aquele dia nublado, 5 horas da noite, Meu Deus. escuro. Gente, que horror. Foi muito difícil. Realmente, o É, Natal do primeiro ano foi muito tenso. mas é assim. Mas sobrevive, passa. Sente a dor, ainda a gente sente saudade, sente, a gente tem vontade de ver a família lá toda reunida e você pensa, nossa, que vontade de estar lá. Eu consegui já passar alguns anos, né? Uhum. Algumas vezes passar o Natal lá. Mas não é todo ano que se encaixa, né, na realidade. Mas a gente sente saudade. Sente saudade das datas comemorativas em pontos importantes, em marcos importantes da vida. Por exemplo, o nascimento de um filho, você não ter Sim. a família, Uhum. sabe? A mãe, o pai por perto. É doído, mas é aquilo que você escolheu fazer, né? Vem, Escolheu viver longe. junto com a escolha vem a consequência dessa escolha, né? Sim. E essa eu acho que é mais difícil. É igual nasceu nossa sobrinha, já vai fazer 1 ano, daqui 3 dias a gente não conhece. Hum. Né? Eu acho que talvez isso seja a maior dor, né, de nós Uhum. que estamos aqui. É. Você acha que você teve pessoas que te ajudaram a passar por esses momentos assim, que fizeram diferença na sua vida? Teve alguém ou alguma coisa que você fez que te ajudou nesses momentos? Por exemplo, nesse primeiro ano do Natal, a gente teve amigos que nos acolheram, né, que nem nos Uhum. conheciam muito bem e chamaram. Isso fez bastante diferença, né? Sim. Sentir o peso, mas também sentir acolhido, sentir pertencente, né? Ter alguém que recebeu. Você teve pessoas assim? Como é que foi a sua... Tive. Graças a Deus, Deus foi colocando pessoas no caminho, né? É, que abraçaram mesmo, né? Esse simples fato do chamar para ir à casa, um almoço, é um abraço, né? É um afago pra gente que tá longe e tal. A nossa comunidade cristã também, né? A igreja Sim. favorece muito isso, essa aproximação. Eu acho que a nossa igreja em específico, eu acho ela muito acolhedora. Eu não tenho o que reclamar, eu fui muito bem recebida. Recebida mesmo, assim, com carinho, com festa, com celebração. Você sentir amor em cada palavra que você ouve. Então, assim, existe a dor, mas existe também o novo, né? Você está Uhum. disposta a abraçar o novo. Com o pesar do que você deixou para trás, né, mas disposta a desbravar esse novo, criar novos laços, né, novas afinidades. Tive muitas pessoas, tive amigas, além da igreja, né, pessoas que, como você disse no podcast Micaela? com a Micaela, que há amigos mais chegados que irmãos, né? E eu tive isso, eu tive. A Isabela é uma das, né, que me abraçou assim que eu cheguei. Na verdade, ela começou a me abraçar eu ainda no Brasil. Porque Uhum. quando eu fui fazer a minha entrevista lá no Brasil, ela estava indo passear na casa dos pais. Ela já estava morando aqui já há um tempo. E aí ela estava indo de férias pro Brasil e ela falou pro Jairo, Jairo, bota ela para ir para São Paulo. Meu pai dirige todo dia de Campinas para São Paulo. Eu pego ela e a gente leva e vai para passar no médico, tomar as vacinas que precisavam estar em dias para poder entrar. Então assim, os abraços já começaram a ser manifestados antes mesmo de sair, né? Sim. Então,
quando eu cheguei, isso continuou também. A gente percebe o cuidado de Deus, né? Deus prepara pessoas, a gente tem que estar atento e aberto, Sim. né? Para conseguir também receber o carinho Uhum. das pessoas. A Isabela vai estar com a gente no nosso próximo encontro. A gente vai estar conversando sobre maternidade, sobre filhos, porque ela só tem 3. Uma escadinha do outro. Eu falo pra ela, eu sou sua fã. E você falou sobre essa questão de pertencer, né? Como que você percebe que a imigração moldou a tua personalidade, a tua identidade? Eh, Você percebe essa mudança de quem você era antes, quando você só estava no Brasil e quando você esteve pra cá? Já teve momentos que você se sentiu mais ou menos pertencente? Eu acho que cada vez que passa, a gente se sente mais pertencente daqui, né? Você vai se adaptando à nova cultura, à nova realidade. Eh, Sua cabeça vai mudando e vai moldando, né? O que você viveu no Brasil foi uma realidade. E a partir de agora, você vive outra realidade. De coisas boas e coisas, vamos dizer, não tão boas, né? Mais difíceis. E eu acho que é você estar disposto a aprender. Porque também não dá pra gente viver turrão, sabe? Do tipo, Uhum, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. E, enfim, é você estar apto a mudanças, ser uhum. intencional em buscar pessoas para, né, para dividir a jornada, a caminhada. Você vai mudando, ou amadurecendo, né, crescendo emocionalmente. Concordo plenamente. Eu percebi um grande amadurecimento em mim. E uma vez eu sei que a gente já conversou sobre isso, né? Nós não temos tanto essa personalidade extrovertida, que conversa com todo mundo, né? A gente é mais reservada. E aí eu já vim com essa cabeça do Brasil. Eu não posso ser tão assim, né? Eu preciso ser diferente, eu preciso estar aberta às pessoas. Eu acho que isso fez diferença. Eu já vim com essa mentalidade. Eu percebo pessoas aqui que não fizeram essa transição, né, essa Uhum. flexibilidade, tem muito mais dificuldade de se adaptar. Eu confesso, assim, que quando eu saí do Brasil, essa questão da solitude, eu não era algo, assim, muito fresco na minha cabeça não, assim, muito vívido, né. Como eu Uhum, falei, sempre rodeadas de pessoas, tanto na minha casa quanto amigos. Eu saí do lugar onde eu cresci, vivi, né, até vir embora. Então, assim, você f eu cheguei muito apegada ao que eu deixei e só ao Jairo, né, no uhum, caso, ao meu marido. uhum, Então, isso é ruim. Isso é ruim pra gente, porque a gente não desenvolve, isso é ruim porque você põe uma carga no outro que não é necessária. E aí demorou um tempo, assim, até a ficha cair de tipo assim, eu tenho que sair da minha zona de conforto e tenho uhum. que me abrir e deixar as pessoas chegarem até mim, né? E ser intencional também de chegar até elas. O simples fato de você trocar uma mensagem, uma ligação, né? Chamar pra tomar um café ou se encontrar na rua e falar. Nossa, isso pra mim era o ápice. Eu chegar até alguém e falar oi, pra mim era assim um esforço absurdo. E confesso que ainda é, mas assim, de forma mais leve eu consigo lidar com isso hoje. Isso é bom do ser humano, né? A gente consegue aprender, né? Se comunicar. Quem vê agora falando aqui, eu falava assim, ai não, vamos fazer um episódio de 30 minutos. Aí eu falo pra caramba, a gente fala muito, não consegue terminar em 30 minutos. Mas eu era assim, de alguém sentar do meu lado e eu falar, ai, tomara que não fale comigo. Tomara que não olhe pra mim, indo pro ônibus da faculdade, tomara que ninguém fala comigo, tomara que ninguém olhe pra mim. E aí tô aqui agora que não para de falar. Então, o bom é que a gente vai encontrando coisas que nem a gente sabia, né? Que a gente tinha, que a gente desenvolve, a gente cresce. Eu acho isso muito lindo, né? Uhum. E como você falou, né? Você tá falando dando esse conselho para as pessoas estarem abertas. O que mais você diria, né? Para uma mulher que tá nesse processo, que tá vindo tá esperando o green card ou que tá chegando agora, ou até já tá aqui há muito tempo, né? Uhum. Porque como você fala, é uma eterna aprendizagem, né? São várias fases que a gente passa aqui, a gente tem que se adaptar. Que Sim. conselhos você daria? Que sugestões você deixaria?
Olha, eu acho que para quem tá vindo, se preparar, vamos botar em aspas. Mas só a questão de você buscar aprender, mesmo até as que moram aqui, buscar aprender a língua, né, do país. Sim, Pouco a pouco, não quer dizer sim. que um mês você já vai sair fluente, nada disso. Mas assim, você buscar saber se ambientar, buscar saber da cultura, né, daquilo que é, estar aberto para o novo, né, estar aberto para conhecer, para desbravar, né, não ficar presa ao medo. Eu acho que a gente imigrante, a gente aprende assim, ou por bem ou por mal, né. Porque assim, não dá para ficar estagnado. Uhum. Não dá pra ficar estagnado, porque senão você vai viver num looping de que não consegue, não vai pra frente, sempre na dependência do outro. Eu acho que Sim. esse estado que a gente tem, eu consigo falar daqui, né? Existe uma oportunidade muito grande pro imigrante, né? A gente não fica só preso, é, limitado ao que a gente depende do outro. Você vai na escola, num hospital, você consegue ter tradutor, você consegue se movimentar. Mas eu acho que ficar nessa zona do conforto do eu tenho um tradutor, eu não preciso, eu acho Perfeito. que é um risco, é um perigo muito grande, porque você deixa de crescer, né? Você deixa de se desenvolver. Porque você está acomodado. Ser intencional, buscar pessoas que realmente lhe agreguem, né? Uhum. Não ficar preso aos bazares, às redes sociais, ao que o outro diz. Busque Uhum. saber de tudo um pouco, né. Exatamente. Busque pessoas que realmente viveram aqui, como que se pretende vir, né. Como que funciona a vida daqui, quais né. Não vem achando que é um conto de fadas, mas também não vem achando que é um terror, porque senão não teria tantas pessoas querendo vir, né. Perfeito. Uhum. Eu acho que a América ela abre sim portas desde que você se ponha num lugar que você está apto a trabalhar para que essas portas sejam abertas, né. Uhum. Eu acho que é isso. Ser flexível, né, estar disposto a aprender, Sim, aprender a cultura deles, como eles funcionam, sim. né, isso é importante, né, a gente Vim entrar com respeito também, ao país que você veio, né. e vim com a cabeça assim, "Ah, porque no Brasil eu fazia assim", ok, lá no Brasil funcionava, aqui às vezes você vai ter que moldar o seu jeito, né. A Uhum. forma que você trabalhava para se encaixar na realidade do país, nas demandas do país, né? Na demanda da região que você tá, da realidade que você tá. E muito isso. Pra gente finalizar, mas antes eu gostaria que você contasse uma história, Ai, Jesus. que foi quando você chegou e o seu marido atrasou no aeroporto. Eu não Ai, acreditei quando você contou. então, quando eu quando eu vim, como eu falei, eu nunca tinha viajado internacionalmente. Vim na cara e na coragem sozinha, eu, uma mochila e 2 malas. E aí, eu combinei com o Jairo antes de sair do Brasil, aonde que a gente se encontraria. E ele falou: "Não se preocupa, relaxa, vai dar tudo certo. Você vai chegar, eu vou estar no portão", e ainda ele tem uma veia mais brincalhão, né. "Vou estar de braços abertos te esperando". Pensei: "Tá, então tá, né, pelo menos vai estar lá na frente, eu já chego, já me desmonto ali, tá tudo certo". E aí, aquele voo que a gente quem é mais do interior sabe, algumas escalas, ele ainda foi me buscar. Eu não desci em Boston, eu desci em Nova York. Uhum. Na época, o irmão dele morava lá. Aí, eu cheguei, passei pela polícia e tô eu com 2 malas arrastando. Eu abro o portão, procurando, assim, um rosto familiar e não tinha ninguém. Eu falei: "Meu Deus, onde é que tá esse homem?". E eu falei: "E agora, o que que eu faço?". Não tinha internet, a internet do aeroporto não entrava,
de jeito nenhum não conectava no celular. Eu falei, e agora? Onde é que tá? Eu desci num lugar errado? Como é que tá? Peguei essas 2 malas, não vi ninguém, saí arrastando, andando, saí pela portinha lá, saí andando sem rumo, sem direção. Aí consegui, tinha um resto de crédito da Companhia do Brasil e eu consegui mandar mensagem pra ele. E ele não me respondia e eu já desesperada. Eu não acredito, Jairo, que você fez isso. A garganta chegava a embargar aqui. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E aí, por fim, ele me respondeu: Eu tô aqui te esperando, cadê você? Desculpa, mas assim, né? Eu não vou me abster de falar o que eu tô pensando, mas assim. Ele apontando ainda na primeira porta lá da entrada, e vem ele assim, de braço aberto, como se fosse o salvador da pátria. E eu cheguei perto dele, abracei, obviamente, mas já fui desmanchando. Ai, eu abri o portão e você não tava aqui. Ele, eu tô aqui, não tô aqui? Tô ótimo, aqui ó, tamo aqui, tá tudo certo, deu certo, você passou. Eu falei, aham, depois de eu ter pensado que tinha me abandonado, sem uma resposta. Mas foi isso, as peripécias de viajar, né? Já começou ali Internacionalmente. o que seria o futuro, né? Eu acho que era Os já um perrengues. lembrete. Olha, querida, como será a sua vida? E assim vai. A primeira vez que dirigiu na neve. A Sim. primeira vez que eu dirigi na neve, saí do trabalho, eu trabalhava no Dunkin' Donuts na época. E o Jairo tava numa cidade longe, não ia chegar a tempo de me buscar. E ele falou: Você dá conta, pega o carro e vai. Seu carro é 4x4, vai. Eu falei: Tá, né? Tá confiando em mim. Gente, mas o meu carro sambava tanto nessa neve, tanto, que eu cheguei em casa. O carro subiu até metade da driveway do estacionamento, porque era uma rampa. Eu só deu tempo pra entrar em casa também. Foi outro choro. Um choro de desespero, de um misto do medo que passei, do desconforto. E eu acho que é isso. Tipo assim, não é que vai ser um mar de rosas. A vida você vai ter os seus desafios e você não ficar parada a eles. Eu acho que o Jairo me ensinou muito isso, assim. Você não vai ser difícil? Vai ser difícil, mas vai ser na marra, que seja. Mas você não pode ficar parada em meio ao medo, né? Você tem que desbravar. Vai ser doído? Vai chorar? Vai chorar. Mas vai rir também, olha aqui. Anos depois a gente ri. E Sim. faz parte. Como a gente é forte, né? Como a gente se supera. É tudo, é reaprender tudo, né? Até dirigir. Até dirigir. No meu caso, aprender a dirigir. Eu não dirigia no Brasil. Eu aprendi, mas assim, não dirigia. Então, como a gente é forte, né? Como a gente se supera, reaprendendo tudo, né? A dirigir, a falar. É muita coisa, né? Por isso que você tem que pensar que você está se superando, né? Os choros vão vir, as risadas vão vir também, mas a gente precisa olhar para nossa história com carinho, né? E perceber quanta coisa a gente já conseguiu superar. Obrigada por você estar aqui. Obrigada. Então, deixa uma última mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, para essas mulheres. E, gente, eu acho que se resume a isso. Não desanimar, ter um foco daquilo que você quer e que mesmo que não esteja conseguindo realizar naquele momento, ter paciência, que o tempo certo virá e não largar de mão seus sonhos, seus projetos. Se achegue a pessoas que possam lhe acrescentar, lhe dar uma visão diferente da vida, lhe dar conselhos, lhe ajudar com dicas da vida aqui, né? Pessoas mais experientes que já viveram por coisas que você talvez ainda não viveu, que tenham uma outra visão de vida. Eu acho que é bom buscar uma comunidade. Se você é cristão, busque a rede de apoio da igreja, ela é muito boa. Existe um vínculo muito bom de se sociabilizar. Não só para você, mas para filhos, marido, né? A família como um todo. Eu acho que é isso. Isso, não caia nessa crença distorcida de que você precisa ficar sozinha. Existem formas, sim, de você se fazer pertencente, né? Então, cola aqui na gente, que a gente tem muitas dicas para você.
Obrigada, Dani, pela tua disponibilidade para você estar Obrigada, aqui, Thalita. né? Obrigada por ter recebido e aceitado o nosso convite, tá bom? Realmente. Então, eu convido a você a não perder nosso próximo episódio. Vai ser sobre maternidade. A gente vai ter um papo muito legal com a Isa, né? Falando dos desafios, né? Como é ser mãe imigrante, né? Lidar com os desafios, com as crianças na escola, como é isso. Então, eu convido você, não perca, vai estar incrível. Se você ficou até o final, comente um emoji da bandeirinha do Brasil, pra gente saber que você nos ouviu até o fim. Um beijo, até!